No vídeo de hoje eu quero falar com você algo que define o destino de qualquer contrato: o comportamento da liderança. Vivemos em um ambiente onde tudo precisa acontecer rápido: entregas, indicadores, auditorias, mobilizações, mudanças de escopo. E há três elementos que nunca saem da mesa: vidas em risco, dinheiro em risco e reputação em risco. E quando esses três pontos se encontram, nasce uma palavra que nenhum líder gosta de ouvir: crise. Crise é quando o que acontece lá fora começa a abalar o que sentimos por dentro. Acidentes, custos elevados, atrasos críticos, ameaças de cancelamento. E na hora do caos, não é o manual que abre primeiro, é o emocional. E a ciência mostra que, sob pressão, o cérebro humano entra em três modos de defesa: lutar, fugir e congelar. Você já viveu aquele momento onde o telefone toca e o cliente está cobrando uma entrega atrasada? Antes mesmo de pensar, o corpo reage. O coração acelera, o rosto esquenta e a fala sai atravessada. Ali, em segundos, o líder ele decide se vai acalmar a situação ou incendiar ainda mais o ambiente. E é aí que nasce a diferença entre liderar a crise e ser engolido por ela. A equipe sente o que o líder sente. O cliente percebe o que o líder demonstra. E o contrato sofre quando o líder perde o controle. E em momentos críticos, todos olham para o líder em busca de referência. Se ele demonstra calma, o grupo respira. Se ele demonstra desespero, o grupo entra em colapso. E liderar na crise não é ter todas as respostas, mas sim manter todas as pessoas capazes de continuar pensando. Até porque quando a emoção domina, o raciocínio some. E sem raciocínio, a equipe age por impulso e não por estratégia. E quantas vezes você já viu uma discussão começar no meio de uma reunião e depois ninguém lembrar do problema inicial? A crise ela começa no tema, mas explode nas pessoas. E, e liderança é comunicação sob pressão. É uma palavra que pode acalmar ou até mesmo destruir um contrato ou uma reputação. E você pode ter a melhor equipe, o melhor planejamento, o melhor cliente, mas se sua comunicação ela não estiver alinhada com o momento emocional da equipe, tudo desanda. Comunicar bem não é só apenas falar, né? Mas é entender o clima emocional, é escolher o tom certo. Imagina só, um colaborador acabou de errar uma etapa da atividade e o cliente está ali presente. O líder pode gritar e todo o time trava, ou ele pode respirar, reunir e transformar o erro em aprendizado. No primeiro caso, o que acontece é nascer o medo, e no segundo, nasce a confiança. Existe uma ferramenta simples, né, que ajuda o líder a reagir com consciência: o método RGD. Reconhecer, gerenciar e direcionar. Reconhecer o que eu estou sentindo agora: raiva, medo, frustração, vergonha. Nomear a emoção é o primeiro passo para não ser dominado por ela. Gerenciar é o que eu preciso fazer para não explodir. Respirar, se afastar, buscar uma visão de fora. Gerenciar não é esconder, é cuidar.
E direcionar. Como eu transformo essa emoção em uma ação útil? A raiva, ela pode virar energia, medo pode virar atenção e a frustração pode virar aprendizado. E é importante dizer que a emoção, ela não se controla, a reação sim. E o líder que aprende a reconhecer e gerenciar essas emoções começa a transformar o caos em clareza. Fica tudo mais simples. E cuidar de si é proteger o time também. O autocuidado, ele não é um luxo, é uma estratégia de segurança. Um líder sobrecarregado, sem descanso, é igual uma panela de pressão. Uma hora vai explodir. E quando ele explode, não é ele que sofre somente, é o time inteiro. Terapia, apoio psicológico e autoconhecimento não é sinal de fraqueza, é sinal de preparo. No ambiente industrial, o custo emocional ele é alto. Pessoas cansadas, estressadas, com medo, tendem a errar muito mais. E o erro em campo, ele pode significar um acidente, uma perda de contrato e um desgaste com o cliente também. E esse autocuidado, ele é tão estratégico quanto um EPI, porque ele protege o bem mais valioso, que é a lucidez. E o líder industrial hoje, ele enfrenta o nível mais complexo de pressão da história. Metas agressivas, time reduzido, clientes impacientes, mudança virou rotina. E você lidera uma equipe com diferentes gerações, valores e emoções. É como pilotar um avião durante uma tempestade com passageiros completamente ansiosos. E detalhe, e combustível limitado. E quem não se prepara emocionalmente não consegue conduzir com segurança. E um ponto importante, né, que é nesse ponto que a inteligência emocional ela deixa de ser um diferencial e passa a ser uma questão de sobrevivência. O líder do futuro será aquele que vai equilibrar o resultado com relação humana. Esse líder é equilibrado emocionalmente, protagonista e não vítima, ou seja, ele não fica culpando, né, jogando a culpa em alguém. Se aquilo aconteceu, é responsabilidade dele. Ele tem que ser simples, claro na comunicação, criativo diante o problema, cuidador de pessoas e preparado para antecipar essas crises. E um ponto importante, né, que o futuro ele não pertence a quem domina os processos. O futuro ele pertence a quem domina a si mesmo. Dominar a si mesmo não é controlar tudo, é reconhecer limites e se preparar antes que o caos chegue. E a evolução do líder, ela começa antes mesmo da crise. É no dia a dia, nos pequenos momentos que se constrói essa serenidade. Existem duas ferramentas poderosas que ajudam nisso, né? Uma é a PNL, que é a programação neurolinguística, que ela mostra que o cérebro responde ao que escuta e imagina. Quando você muda a forma de falar, muda a forma de pensar. E isso muda o resultado. E líderes que utilizam a PNL conseguem acalmar o ambiente e orientar as pessoas mesmo no caos, mesmo na situação mais crítica possível. E a outra é o poder da autorresponsabilidade,
em qualquer situação, sempre há algo que depende de você. Quando você foca naquilo que você pode fazer, em vez de quem culpar, você recupera totalmente o controle. E quem tem o controle passa a confiança. E na maioria das crises industriais, o problema técnico é consequência de uma falha emocional. Quantas investigações vocês já viram como causa raiz falta de atenção? Mas o que estava por trás disso? Fadiga, pressão, clima tenso, medo de errar. A liderança que se observa rompe o ciclo. A liderança que se ignora repete o erro. Um líder que fala com calma, mesmo sob pressão, ele ensina mais do que qualquer treinamento. A equipe observa o tom, não as palavras. Se o líder é coerente, o time replica com coerência. Se o líder se descontrola, o time praticamente se desorienta. E o importante de entender aqui, né, hoje nesse vídeo, é que as crises sempre vão existir, mas entrar em pânico é uma questão opcional. E gerenciar crises é cuidar de pessoas, é proteger o contrato e preservar a reputação da empresa. E cada vez que você atravessa uma crise com calma, o time aprende que é possível vencer sem gritar. O líder que aprende a respirar antes de agir não apenas salva contrato, ele transforma uma cultura. Então eu te pergunto, você está preparado para liderar nos dias ruins? E liderança não é sobre brilhar nos dias bons, é sobre manter o time unido quando tudo parece que vai dar ruim. Respira, inspira e não pira. Porque quando o líder aprende a respirar antes de reagir, ele muda o destino de toda a equipe. Se esse vídeo te faz pensar de uma forma diferente, né? Deixa o like agora, porque pensar é o primeiro passo para transformar. Se inscreve para não perder o próximo episódio e compartilha com quem precisa respirar antes de reagir. Aqui é um espaço onde os líderes aprendem a crescer sem pirar. E você faz parte disso.